Olá, meus queridos! É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, porque hoje nós vamos dar início a um dia muito esperado, um estudo sobre o Espírito Santo. É um prazer para mim poder vir aqui dividir com vocês tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Serão divididos em 3 episódios, vão ser divididas em 3 aulas, vamos dizer assim. E cada uma dessas aulas vai ter algo especial, vai ter algo novo que vai ser derramado sobre a sua vida. Então, assistam todos os episódios, assistam até o fim, porque em cada aula, em cada momento será um novo do Senhor sobre a vida de vocês, amém? E eu quero convidar vocês para já se inscreverem no canal, para já ficarem atentos todas as vezes que nós colocarmos ali o nosso vídeo novo, o lançamento da nova aula, vocês já vão estar inteirados que tem aula nova disponível para vocês. Tudo sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, como ele age, quem pode receber o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Você não pode ficar de fora desse dia, desse momento abençoado. A sua mente, os seus pensamentos sobre o Espírito Santo, eu tenho certeza que serão transformados depois dessa aula. Eu te espero. Vem comigo. E para gente dar início falando sobre o Espírito Santo, eu separei alguns versículos, principalmente Salmos, porque eu sou apaixonada por Salmos, vocês que já me acompanham já sabem disso. Mas eu separei alguns salmos que remetem, que trazem à memória a história de Davi. E eu acredito que ele é um grande homem, foi um marco na história do povo de Deus. Por isso eu quis trazer um pouco da história dele para vocês poderem conectar com tudo que nós vamos falar. Amém? O primeiro que nós vamos ler está lá em Salmos. Salmos 51, 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Esse salmo foi escrito por Davi, após o seu primeiro pecado com Batseba. Davi clama para que Deus não o abandone e não retire o Espírito Santo dele, mostrando ali a sua angústia, o seu anseio, mostrando que ele reconhecia o seu pecado. Ele reconhecia que o pecado separa ele da presença de Deus. Quando ele fala ali, não me lances fora da tua presença, Davi sabia do pecado e sabia que o pecado tem poder de nos separar, de nos dividir da presença de Deus. E quando tem aquela parte que fala assim, nem me tires o teu Santo Espírito, Davi traz à memória o que aconteceu com Saul. Quando Saul pecou, quando Saul desobedeceu a Deus, Deus tirou o Espírito de Deus da vida dele. Saul perdeu a presença de Deus. E quando Davi peca, quando Davi reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, ele traz à memória esse momento de lembrança do que aconteceu com Saul. E ele traz aquele arrependimento do seu pecado, valorizando a presença de Deus e reconhecendo a dependência do Espírito de Deus. É muito importante esse momento na vida de Davi. Na sequência, eu trouxe para vocês o Salmo 139, meus queridos. Salmo 139, do 7 ao 8, diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui mostra a onipresença de Deus, a totalidade de Deus. Está em todos os lados, em todos os lugares, em todo o tempo. Aonde quer que nós estejamos, Deus está também. Seja no mais alto céus ou no mais profundo abismo, a presença do Senhor, ela está conosco. O Senhor, ele está de olho nas nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos. Ele é quem sonda os nossos pensamentos, ele é quem sonda o mais profundo do nosso ser, a nossa alma, o nosso coração.
Nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Não há lugar que eu vá que eu possa me esconder dos olhos do Senhor. O amor de Deus nos encontra em qualquer lugar, aonde quer que nós vá, aonde quer que vamos, estejamos. O amor de Deus nos encontra. E na sequência eu trouxe para vocês Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Aqui temos uma oração de Davi. Um momento de reconhecimento que ele precisava da instrução de Deus, ser guiado por Deus para um caminho seguro, um caminho reto. Ele se reafirma, ele reafirma a sua fé e a necessidade de Deus, a submissão a Deus. Esse momento é muito importante também. Um momento de reconhecer o pecado, momento de reconhecer que não vivemos sem Deus, que precisamos, que dependemos de Deus. Reconhecemos que precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guiar pelas suas veredas, pelo caminho reto, pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça. É muito importante esses marcos na vida de Davi. Por isso eu quis trazer para vocês. Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. O Senhor se alegrava dele. E Davi teve seus momentos de queda, seu momento de fracasso, mas também ele foi um homem que lutou grandes batalhas, foi um homem que ouvia a voz de Deus, que tinha relacionamento com Deus. E o temor dele, e ao reconhecer o seu pecado, ele sentiu medo de perder a presença de Deus. E ele reconheceu, ele pediu perdão dos seus pecados e ele declarou a Deus que Deus era o Deus da vida dele, que ele precisava da presença de Deus para viver, do Espírito de Deus para continuar, para caminhar por uma vereda reta. Amém? E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, de como que a Camila conheceu o Espírito Santo. Como que eu cheguei nessa jornada, nesse caminho, gente? Olha, quando a gente quer algo a mais, viver algo a mais, sentir a presença de Deus, a gente não descansa. A gente não se cansa de buscar. É insaciável, você quer saber, você quer aprender, você quer mais e mais e mais e mais. E a minha jornada foi assim. Eu era uma pessoa que eu estava em busca de mudar quem eu era. Eu era uma pessoa que tinha muitas amizades, tinha uma vida mundana. Eu nasci numa igreja cristã. Os meus pais iam na igreja, meu pai ia na igreja católica, minha mãe ia na igreja evangélica. Toda semana eu acompanhava ela, no final de semana eu acompanhava meu pai. E eu sou essa pessoa de que só ouvia falar do Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo. Eu sabia que ele existia, mas era de ouvir falar. Talvez você seja essa pessoa de apenas ouvir falar sobre o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que existe mais do Senhor para nós. E que quando nós passamos a conhecê-lo e a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós enxergamos tudo diferente ao nosso redor. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, não queremos mais ser como nós éramos. E eu era uma pessoa que vivia em festas, amizades, aquela pessoa mundana, ok? E comecei a frequentar uma igreja. Eu ia de vez em quando, uma amiga minha em um lugar que eu trabalhava era cristã, me chamou para ir e eu comecei a frequentar com ela um outro tipo de igreja. Não era uma igreja tão convencional. Cheguei lá, aquelas paredes toda preta, aquela galera chorando. Eu falei, uau, o que tá acontecendo aqui? Né? A gente dá aquela assustada quando a gente chega, a gente não conhece. E foi aonde eu comecei a ver que as pessoas se comportavam de uma forma diferente naquele lugar. Elas estavam buscando algo que eu nem sabia o que que era, que eu nem sabia que poderia ser alcançado. Eu achava, sabe o que que eu achava? De verdade, que era um pouco de show, que era um pouco de fantasia, e as pessoas davam uma potencializada para fazer ali uma cena.
Mas, meus queridos, de verdade, quando o Espírito Santo, quando Deus te pega, você não tá nem aí para quem tá perto de você. Você não tá nem aí para o que vão pensar sobre você, tá? Essa é uma grande verdade. E comecei a frequentar com mais frequência, mais frequência, mais frequência, e falava-se do Espírito Santo, Jesus, Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu falei, uau, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero viver mais, porque eu quero ser diferente, eu não quero mais essa vida que eu tenho, eu tô cansada. Eu quero um marido abençoado, um homem que vá na igreja, um homem que busque as coisas do Senhor, eu quero a minha filha perto de mim, eu quero um trabalho justo, digno, eu quero ser cheia de Deus, eu quero ser diferente. E eu comecei a orar e pedir esse marido, e pedir a minha filha perto de mim, pedir um trabalho bom, pedir para ser cheia do Espírito de Deus, e o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Até o dia em que eu estava no meu trabalho, eu trabalhava numa cooperativa na época, eu estava no meu horário de almoço e eu estava ouvindo um louvor, meditando e ouvindo um louvor. Quando o Espírito Santo falou para mim bem assim: eu quero que você me entregue o que você tem de melhor. Ok, Deus. Como assim? E o Espírito Santo começou a conversar comigo ali, naquele horário de almoço meu. A minha vaidade. Para mim era o que eu tinha de melhor. Na época eu era loira, tinha um cabelo longo na altura da cintura, achava que eu era a última bolacha do pacote. Ai, ai, que ignorância. E o Senhor me pediu o que eu tinha de melhor fisicamente, que para mim, aos meus olhos, era o meu cabelo. Ele falou: se você quer ser transformada, você precisa se desfazer daquilo que você acredita. Porque as pessoas se aproximavam de mim porque eu era bonita, porque eu era descolada, porque as pessoas queriam ir e vir, dava carona daqui, carona dali. Quando você tá no mundo, sempre tem dinheiro, sempre tem dinheiro. Ai, vamos tal lugar, ai, tem dinheiro, comprar bebida, vamos fazer, sempre tem, sempre acaba se dando um jeito. E eu falei, ok, Deus, se isso é de ti, Senhor, se essa é a sua vontade, se é o Senhor quem tá falando comigo mesmo, eu vou abrir mão do meu cabelo, eu vou abrir mão da minha beleza, daquilo que eu acredito, dessa crença limitante do passado, e eu vou me desfazer de tudo que eu construí até aqui, raspando a minha cabeça no zero. Mas, para isso, eu quero ver uma mulher. Hoje, ainda, eu quero ver uma mulher careca. Eu pedi uma mulher, porque homem é muito fácil ter homem careca. A coisa mais comum que existe é um homem careca. Agora, uma mulher careca, opa, microfone, fica aí. Uma mulher careca já é bem mais difícil, né? Bem difícil. Então eu já pedi algo que era bem difícil, que já era para não acontecer. Entende? Ok, terminei meu horário de trabalho, fui para minha aula de canto. Na hora que eu tava saindo da aula, uma vozinha assim falou: ah, eu acho que eu vou a pé até lá no mercado. Da escola, eu fazia aula no centro e da escola até o mercado, no centro também, dava em torno de umas 10 quadras, mais ou menos. Falei, eu vou descer a pé até lá, pego alguma coisa para ir comendo e pego o ônibus dali do calçadão. Ok, perfeito. E fui. E, gente, eu tinha esquecido do que eu tinha conversado com Deus. Esquecido. E fui conversando com Deus e cantando, cantarolando a minha aula que eu tinha aprendido e tal, barari, pipipi, popopó. Quando eu entro no mercado, a primeira pessoa que eu vejo quando eu coloco os pés dentro do mercado era uma mulher careca. Meu coração, na hora, se quebrantou. Eu não vou chorar porque isso aqui é uma aula. Eu falei, Senhor Jesus, me capacita, eu não vou chorar. Na hora, o meu coração se quebrantou. Eu falei, ok, Deus, eu vou entregar a minha carne. Eu vou entregar aquilo que me orgulha, o meu ego, a minha vontade, a minha beleza. E foi o que eu fiz. Eu
Raspei a minha cabeça no zero e entreguei tudo ao Senhor e falei para Deus que eu queria muito ser diferente, que eu queria caminhar os caminhos que o Senhor queria para minha vida, que eu queria viver aquilo que Deus tinha para minha vida. Eu não queria mais ser aquela pessoa cheia de pecados, contaminada. A gente vai pecar até o fim, até o fim. Mas quando nós somos cheios do amor de Deus, quando nós somos cheios da presença de Deus, nós temos o temor de não pecar. E se nós caímos, se nós erramos, logo o Espírito Santo constrange o nosso coração e nós vamos aos pés do Senhor para nos arrepender, para pedir perdão, para sermos lavados. Assim como Davi fez. Davi já era um servo do Senhor, Davi já tinha uma vida com o Senhor, mas mesmo assim ele caiu, ele pecou, ele errou, mas o temor pelo Senhor, pela presença de Deus, fez com que ele se arrependesse do seu erro, do seu pecado e pedisse misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. E foi ali que eu decidi que eu queria ter uma vida com o Senhor. Passando-se em torno de uns dias, 7 dias, 15 dias, em torno disso, 7, 15 dias, ia ter um retiro nessa igreja. E eu já estava em oração, jejum, lendo, se alimentem da palavra de Deus e de livros bons, que te instruam sobre a verdade, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E eu estava lendo um livro maravilhoso na época que falava muito sobre o Espírito Santo, sobre como era a vida daquela pessoa com o Espírito Santo, e foi algo que foi me alimentando, foi me enchendo de expectativa. Eu gerei essa expectativa dentro de mim. E no dia que eu cheguei naquele retiro, tinha um pastor de fora, ele era um pastor, eu não vou lembrar que região, mas ele era lá dos Estados Unidos. Ele veio ministrar e foi assim aquele mover, sabe? As pessoas se derramando, chorando, palavras de profecia sendo entregue. Foi tremendo o mover que o Senhor fez naquele lugar. E tinham pessoas que caíam, no poder do Espírito e ficavam ali chorando. E a gente fica tipo, uau, cara, o que que tá acontecendo? Meu Deus, eu quero mais, eu quero mais. E eu tava ali com o coração disposto para receber tudo que o Senhor tinha para mim. O meu coração estava completamente escancarado, aberto para receber mais. Quando o pastor falou bem assim: agora a gente vai fazer uma dinâmica para quem quer receber o Espírito Santo. Falei, quê? Espírito Santo? Eu quero. Aí ele falou assim: façam um círculo do lado de fora. Quem não fala em línguas, quem não ora em línguas. E aquelas pessoas que oram em línguas ficam do lado de dentro, juntos, orando em línguas. E as pessoas que estão do lado de fora vão ficar orando, falando com Deus e pedindo o Espírito Santo, enquanto quem está dentro vai orar em línguas. Eu peguei e fiz, dei as mãos aqui do lado de fora com a galera. E na hora que ele foi começar a orar, eu entrei, passei por baixo de todo mundo e fui pro lado de dentro para ficar com quem orava em línguas. Galera, eu não orava em línguas, mas eu me abaixei e fui aonde as pessoas oravam em línguas. Na hora que eu abri a minha boca, que eu falei a primeira palavra de oração, não saiu uma palavra normal. Aleluia, Deus. Seu nome seja louvado, Pai, em todo o tempo, Senhor. Tudo que está sendo dito aqui, Pai, é para a glória do seu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Naquele momento eu entrei, eu não orava em línguas. Eu deixei as pessoas para trás que estavam fazendo um círculo de mão dadas e fui com quem orava em línguas. Eu tive um ato de fé ali. Eu nem sei o que passou na minha cabeça, eu só fui. Eu obedeci a Deus e fui. Abaixei e grudei assim com o pessoal, com a galera que orava em línguas. Na hora que eu abri a minha boca, que saiu a primeira palavra, foi oração em línguas. E comecei a orar em línguas, orar em línguas. E a partir dali, eu comecei a orar em línguas.
e é buscar o Espírito Santo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, esse foi o meu momento de receber o Espírito Santo, a forma como eu recebi, a forma como eu busquei. Eu tive que me desfazer de algumas crenças, me desfazer de coisas que me prendiam, que me amarravam, como a vaidade, a beleza, o orgulho. Tive que abrir mão, pedir perdão dos meus pecados, dos meus erros, e comecei a buscar, orar, jejuar, ler, sempre buscando mais, sempre buscando mais. Amém? Esse foi o meu batismo com o Espírito Santo. Depois, eu quero que vocês me contem, para quem já é batizado com o Espírito Santo, como foi o batismo de vocês, hein? Eu quero saber. Quero que vocês me contem. E é claro que falando de Davi, falando de mim, eu não posso fechar sem falar do meu Salvador, porque tudo só existe pela permissão dele. Se não fosse pela vida de Cristo, pela vinda do Salvador, pelo sangue derramado naquela cruz, pela ressurreição do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Pobre de nós seríamos. Mas a sua misericórdia nos alcançou. Por causa do seu amor que nos encontrou, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus e Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nós, como o conselheiro, como o consolador. Não tem como falar do Espírito Santo, de Deus, e não falar de Jesus. Afinal de contas, os três são um só. É a Trindade. Gente, a minha blusa tá enroscando toda hora aqui, ó. Não liga. Não tem como falar do Salvador, de Deus, do Espírito Santo, se não ligar um ao outro. É a Trindade. É a Trindade. É o ápice de tudo. É o nosso Jesus, o nosso Salvador. E eu quero falar com vocês sobre o batismo de Jesus nas águas. Quando nós nos batizamos nas águas, é uma confissão de que nós somos de Jesus, que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é uma profissão das nossas fés, da nossa fé. Amém? Então, quando Jesus é batizado nas águas por João Batista, nós temos três eventos marcantes na história, um evento sobrenatural. O primeiro deles, o céu se abre. O segundo, o Espírito Santo desce em formato de pomba, um símbolo da pomba. E o terceiro dele é a voz nas alturas, a voz de Deus. E nós vamos ler isso. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Responde Jesus: Deixe assim por enquanto. Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas. Naquele momento, o céu se abriu. Oh, aleluia! E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Glória a Deus. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui nós vemos um marco do início do ministério de Jesus, a revelação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostra a humildade de Jesus, sem mesmo ter pecados, nenhum pecado, limpo, puro, sem pecados nenhum, Jesus quis ser batizado. Ele escolheu ser batizado.
E Jesus afirma que o batismo é necessário para o cumprimento da justiça de Deus, em obediência ao plano de Deus. Jesus é batizado. Deus, o Espírito Santo de Deus desce como pomba, simbolizando a pomba, descendo o Espírito Santo sobre Jesus. E Deus Pai fala lá dos céus: Este é o meu filho amado, de que me agrado. Se cumprindo ali o propósito de Deus sobre a vida de Jesus e o início do ministério do nosso Salvador, da redenção dos nossos pecados e da ressurreição para a eternidade de Cristo Jesus. Amém? Jesus deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E eu vou ler para vocês essa confirmação lá no livro de João, capítulo 14, versículo 11, que diz assim: E eu rogarei ao Pai. Jesus vai rogar ao Pai, ele está dizendo aqui. Aqui quem está falando é Jesus. Jesus vai rogar ao Pai. Eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro consolador, porque Jesus já é o nosso conselheiro, o nosso consolador. Mas até que ele venha, Jesus vai deixar o Espírito Santo para ministrar a sua vida. Então aqui Jesus diz: E ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Aleluia! Amém, meus queridos? Aqui, quando ele diz que o mundo não o conhece, é porque isso daqui Deus deixou para os seus filhos. Entende? Isso daqui, o Espírito Santo, Deus deixou para os filhos dele. Jesus recebeu o Espírito Santo e ele foi ministrado pelo Espírito Santo o tempo todo. O tempo todo Deus estava ali se comunicando com ele através do Espírito Santo em toda a sua caminhada até o fim. E antes que Jesus partisse, ele deixou essa palavra de que ele ia rogar a Deus por nós, para que o Espírito que estava nele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que estava nele, fosse conosco também. Para que esse Espírito Santo habitasse em nós também. Amém? Que dádiva, que bênção, que glória. E eu quero deixar bem claro para vocês, meus queridos, que o inimigo das nossas almas, qualquer brechinha que você tenha, ele vai arrombar a sua vida. Ele vai arrombar todas as áreas da sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é calmo, é manso, é paciente e ele é gentil. Ele só vai entrar se você o convidar. Se você falar, Espírito Santo, habita em mim, faz morada em mim, eu te recebo aqui em minha vida. Seja meu conselheiro, seja meu amigo. Me mostra o seu caminho, me mostra a sua verdade, me revela a sua palavra. O Espírito Santo vai habitar se você o convidar, se você o desejar ardentemente, se você o querer sobre a sua vida. E o que o Espírito Santo faz? Ah, amados, ele nos aproxima de Deus. Ele leva as nossas orações até Deus. Ele intercede por nós, pelos nossos pecados, pelo nosso futuro, pela nossa promessa, pelo nosso propósito, pela nossa identidade, pela nossa família, pela nossa intercessão. O Espírito Santo de Deus nos guia, nos mostra, nos revela tudo aquilo que tem de pecado, tudo aquilo que tem de impuro, de lixo. O Espírito Santo de Deus traz a luz. Não há nada que esteja em oculto que não venha à luz na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem revela. Então, meus queridos, quando você quiser receber
essa dádiva, essa bênção, essa glória, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, saiba que você nunca mais será o mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus revela o nosso pecado, aquilo que está em oculto, aquilo que nos entristece na alma, os nossos pensamentos mais podres. O Espírito Santo de Deus ora por nós e intercede pelo nosso plano celestial, sobre o nosso propósito aqui na terra, sobre o que nós estamos fazendo aqui na terra. Se você não sabe qual é o seu propósito, ore em línguas que o Espírito Santo de Deus vai revelar para você. O Espírito Santo de Deus vai interceder por você lá nos céus. A língua dos anjos, oração direta com Deus, conexão direta com Deus. E vai orar com Deus, clamando e falando sobre você, sobre o seu propósito, sobre a sua vida aqui na terra. E de lá Deus vai derramar dos céus sobre a sua vida. Não tem como ser diferente, não tem como permanecer igual quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Quando nós aceitamos o Espírito Santo e pedimos para ele fazer morada dentro de nós. Tudo muda, tudo transforma. Não tem como mais ser igual. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse nosso primeiro capítulo, no nosso primeiro episódio, na nossa primeira aula sobre o Espírito Santo. Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra não volte vazia, mas que ela vá de encontro ao seu coração. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Que ela preencha cada espaço que você precisa, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar aqui então. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para você vir com a gente nessa caminhada, nessa jornada, se inscreve aqui, dá o seu like, compartilha com mais pessoas. As pessoas precisam conhecer o Espírito Santo, quem é Deus, Jesus, como o Espírito Santo atua em nossas vidas. E no nosso próximo capítulo, na aula 2, nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo e você não pode ficar de fora, viu? Eu te espero então na nossa próxima aula e até lá, Deus abençoe a todos vocês.